Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos dando início ao trabalho do Senhor nesta noite. Culto de mocidade, sempre é o terceiro domingo de cada mês, culto sempre na direção da mocidade. Então vamos dar início ao trabalho do Senhor nesta noite com oração. Convido a todos para ficar de pé, para dar início ao trabalho do Senhor. Os amigos, as pessoas que estão no seu lar, que possa meditar profundamente a palavra de Deus a ser pregada nesta noite. E eu tenho certeza que Deus tem algo para o nosso coração nesta noite. Então vamos orar, dando início ao trabalho do Senhor nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, sou grato a Ti, Deus querido, por esse momento tão maravilhoso de estar na Tua presença, Te louvando e Te bendizendo Teu santo nome, porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso. Fala conosco, Deus querido, usando misericórdia a cada um que vão louvar o Teu nome, o Teu servo que vai administrar a Tua palavra, Deus querido, tudo ser falado e cantar nesta noite, que nós possamos guardar nos nossos corações e praticar cada dia mais a Tua palavra. Abençoe em tudo, Deus querido, em nome de Jesus, por fé nós Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. A irmã Jocélia está adorando a Deus com um hino da nossa harpa cristã. Saúde, amada Igreja de Deus, com a paz do Senhor. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e na
Graças a Deus. Meus irmãos, vamos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho escreveu São Mateus. É um texto bastante conhecido da igreja. Mateus, capítulo 11. Vamos ler o versículo 28 ao 30. Um texto, muita gente pergunta, o irmão daí, você leu um texto, culto de mocidade, um texto desse, mas é um texto bastante avalia para os nossos corações, não somente serve para pecadores, mas serve para conosco. Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz o seguinte, a palavra de Deus: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Graças a Deus, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Sou grato a Ti, Deus querido, por esse momento tão maravilhoso de estar na Tua presença, Te louvando, Te bendizendo o santo nome. Desde já eu Te agradeço por essa leitura que foi feita nesse momento, Deus querido, que nós possamos guardar nos nossos corações e praticar cada dia mais a Tua palavra, Deus querido. Abençoa poderosamente, Deus querido, a cada um de nós, a cada familiar, Deus, da nossa família, Deus querido. Deus, que o Senhor possa tomar providência, Deus querido, que o Senhor possa, logo mais nós podemos se congregar, todo mundo, nós juntos, Deus, na Tua casa, Deus querido. Abençoa poderosamente cada um de nós. Em nome de Jesus, por fé nós Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar a Deus. A irmã Sara está louvando a Deus, o hino. Logo após, a irmã Francisca Maria também está adorando a Deus. Logo após a irmã Francisca Maria, o nosso pastor Davi Colasso nos trazer a palavra de Deus nesta noite. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando teu amor. Vem saltando pelos montes, formoso e amável Rei. Esse perfume só me lembra quem Tu és, meu lírio bom, delírio em mim. A minha rosa de Saron, desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Sou como cativo por inteiro ao
Meus irmãos, a paz do Senhor. Caminho no deserto é o hino que eu vou louvar ao Senhor Jesus. deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre.
Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém. Graças a Deus. Nosso pastor, pregando a palavra de Deus nesta noite. Amados irmãos, querida igreja, prezados jovens, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero aqui louvar a Deus pela vida da liderança da mocidade, por estar levando avante a obra do Senhor, apesar da pandemia, e continuemos assim, sempre abundantes, perseverantes na obra de Deus. Que Deus continue abençoando toda a mocidade da congregação Lírio Suave, fazendo que os seus anseios sejam realizados conforme a vontade de Deus, de forma que possamos ver os frutos do Senhor na vida de cada jovem. Foi nos dada a oportunidade para, nesta noite, trazer uma palavra ao coração dos jovens, em especial, de toda a igreja, por assim dizer. Então vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Gostaria que você, que está nos acompanhando, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 18, e o versículo de número 8. A temática da palavra de Deus hoje será exatamente a interrogação deste texto bíblico. Lucas, capítulo 18, e o versículo 8, que diz assim: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então iremos falar sobre essa temática alusiva ao texto. Achará, quando Jesus voltar, achará fé na terra? São as palavras dele. Ele logo que cita uma parábola denominada de juiz iníquo, quando ele conta que havia uma viúva que chegou diante daquele juiz, apresentando a sua demanda. Ela tinha uma causa na justiça e relutantemente dizia para aquele juiz resolver o seu problema contra o seu adversário. E de antemão, a princípio, o juiz não a atendia, porém ela era relutante. Dentro dessa parábola, dentro dessa perspectiva, Jesus estava ensinando aos discípulos a importância da oração e da perseverança. Então ele começa dizendo, fazendo referência sobre essa importância de perseverar em oração. Porém, ao final da parábola, como que contextualizando essa perseverança, ele faz alusão à fé. Agora, da forma como ele apresenta essa ligação da parábola, da oração perseverante com fé, nos chama a atenção, porque ele faz um questionamento, e nos preocupa esse questionamento de Jesus, porque ele sabe de todas as coisas. Ele não deu como que uma resposta direta, mas diante do questionamento, dá a entender, ainda mais, corroborando com outros textos bíblicos, que a fé nos últimos dias da igreja na terra seria como que minguada na vida de muitas pessoas,
Mas ele aqui faz essa pergunta naquele tempo e nos traz uma preocupação hoje. Quando Jesus voltar, achará fé na terra? Jesus procurou fé na vida das pessoas há cerca de 2000 anos atrás, quando esteve aqui nessa terra, e continuará procurando fé na vida das pessoas quando voltar do céu para arrebatar a sua igreja. Então, é interesse de Deus que tenhamos fé, e Ele está à procura desta fé. Jesus está dizendo, no texto lido, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A fé é procurada. A fé, ela é um alvo de Deus. Aquele que tem fé, ele é encontrado por Deus, porque Deus é quem está procurando. A gente sabe que a forma que é expressa esse texto é uma linguagem teofônica, ou seja, para haver uma compreensão, um entendimento, o escritor e o próprio Jesus também proferiu assim, usou do nosso contexto, mas que não aplica, vamos usar aqui uma percentagem 100% a ele, mas para entendermos, ele questionou: quando vier o Filho do Homem, achará? A gente sabe que ele sabe de todas as coisas, mas é tão somente para nos chamar a atenção da preocupação que o próprio Deus, aquele Pai amoroso, Ele tem para conosco, e nos chama a atenção essa indagação dele. Mas o que é fé? Parece que se tornou até mesmo moda, adereços com o nome fé, a blusa, um anel. Alguns vão até extremando aí o que a palavra de Deus permite, quando diz: não dareis golpe ao seu corpo. Nós somos templo do Espírito Santo, e então fazem até tatuagem, colocando o nome de fé. Mas o que é fé? Por que a fé é tão interessante, tão importante nas nossas vidas? E por que Deus tem interesse em achar fé em nossas vidas? Por que Ele procura? Por que isso é importante para Ele? Por que Ele está nesta busca? O escritor aos Hebreus, em um texto muito conhecido, capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer, conceituar fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então ele está dizendo o seguinte: a vida cristã, ela é fincada, ela é sustentada nesta fé. Então, se não há algo seguro, a vida cristã está à deriva. O cristão não está seguro. O que o texto escrito em Hebreus 11, primeiro, quer nos dizer é que nós estamos refletindo, ou seja, nós estamos edificados, nós estamos aparente, visível, por causa de algo que nos sustenta, uma base. Essa base precisa ser forte, esta base precisa ser firme, e a fé é exatamente esta base. Então ela é a coisa principal, ela é indispensável. É exatamente por isso que Deus está usando aqui o texto bíblico, interrogando, interessado em encontrar fé. Porque se encontrar fé, tem uma casa bem edificada, porque tem um fundamento firme. Se encontrar fé, tem alguém que acredita nele, tem alguém que confia nas suas promessas. Portanto, o conceito de fé é exatamente isso,
a base que sustenta a vida do cristão, o estilo de vida cristão de ser. Agora, indo um pouco mais, a fé em Jesus, ela é a condição para sermos salvos. A fé em Jesus é imprescindível para sermos salvos. É, portanto, impossível alguém ter convicção da salvação sem antes ter fé. É o que diz a palavra de Deus, texto muito conhecido, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, a salvação, ela vem pela essa dádiva de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo, um favor que não merecemos. E agora vamos imaginar, aqui eu vou ilustrar para você acompanhar, Jesus na cruz, de braços abertos, como sendo ali a garantia da nossa salvação. É um troféu. Agora eu só posso chegar diante dele, que é a salvação, se eu tiver fé. Portanto, a fé não salva ninguém. A fé em si, ela não tem essa capacidade de trazer salvação a ninguém, mas ela traz a ligação da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, até o Salvador. O Salvador está aqui, neste ponto. Porém, se eu não tiver fé, eu não tenho acessibilidade a Ele. Então, a fé, nesse sentido, é condição básica para a salvação. Ela é como o interruptor. Nós não adoramos um interruptor, nós não admiramos o interruptor, mas a luz. O importante para nós é a luz. Agora a luz só acende com o interruptor. Então, para que tenhamos luz, é necessário esse artifício. É por isso que a fé é indispensável para podermos alcançarmos essa dádiva, esse favor imerecível. Nós precisamos ter fé. A palavra de Deus vai afirmar que a própria palavra, ela precede a fé. Olha só. Imagine aqui, olha o raciocínio, quero que o meu irmão, minha irmã compreenda, porque a nossa fé está sendo atacada, ainda mais nesse tempo de pandemia. Nós precisamos ter fé, porque é ela que vai possibilitar essa ligação de nós, da nossa pessoa, a Cristo que nos salva. Agora, a nossa salvação, ela não vai partir da fé, ela vai partir do conhecimento bíblico. A palavra de Deus, ela vem antes da fé. Como crerão se não há quem pregue? É o que diz a palavra de Deus. Como pregarão se não forem enviados? Então, é imprescindível o conhecimento bíblico, o entendimento da palavra de Deus, para poder gerar fé. A palavra vem antes. Por que é importante compreender isso? Porque muitas pessoas acham que têm fé, mas não sabem nada acerca da palavra de Deus. E às vezes tem fé na própria fé. Não, eu tenho fé demais, minha fé é muito grande. Mas se não conhece a palavra de Deus, se não vive a palavra de Deus, é impossível ter fé, porque a palavra ela vem antes. Ela é que vem criando o ambiente para haver a manifestação da fé. Agora não basta conhecer, porque Satanás conhece esta fé. Conhece, aliás, a palavra, e fez até alusão a ela. É claro que ele já está condenado, quando ele esteve diante de Jesus no deserto. Mas há pessoas, e eu tive um professor ateu, eu vi ele recitar o Salmo 91, que eu mesmo confesso, não sei recitá-lo.
completo como ele fez. E depois, com muito desdém, criticava a palavra de Deus. Ele dizia: eu já li tantas vezes. Como ele não deixou aquela palavra entrar no seu coração e ser aplicada na vida pelo Espírito Santo, a fé não nasceu. Por que os cientistas, aqueles ateus, muito embora tendo conhecimento do texto bíblico, mas não acreditam, continuam dizendo não a Deus? E o próprio escritor de Provérbios, sábio Salomão, disse que o nécio, o louco, diz em seu coração não a Deus, mas é um louco. É justamente porque, apesar de conhecer o texto bíblico de forma superficial, como um texto qualquer, não permite que essa palavra crie um ambiente para gerar fé. Mas é preciso deixar essa palavra entrar. É preciso deixar a palavra de Deus adentrar o coração, a mente e modificar a vida. Porque ela é um instrumento usado pelo Espírito Santo para nos convencer. Para dizer: você está errado aqui, você pecou aqui, você infringiu aqui, mas Jesus apaga todos os teus pecados se você acreditar. Alguém pode ou poderia até pensar o seguinte: mas eu conheço fulano, conheço ciclano, já fez tantas coisas erradas, como pode, depois de tudo que fez, dizer que vai para o céu, dizer que tem salvação? É porque agora ele conhece a palavra, e a palavra ela criou um ambiente favorável para gerar fé, houve um convencimento, e a pessoa então aproximou-se de Deus através da fé. Como aquele ladrão estava do lado de Jesus, e ele reconheceu os seus erros. Nós estamos aqui, o outro blasfemando, ele disse: não, nós estamos aqui por conta dos nossos erros, mas este homem, ele é justo, e ele disse: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa expressão, lembra-te de mim, é um ato de fé. Ele conhecia, ele sabia do reino, ele sabia da vida além terra, por uma questão de crença, e foi o meio, o artifício, que deu a ele uma ligação com Cristo, com o Salvador. Não obstante, estando próximo ali, mas ele estava como que separado. Mas no momento que ele disse: eu conheço, a palavra gerou fé, disse: tu vai estar no reino, já já, o Senhor vai estar já já do outro lado, lembra de mim quando tu chegar lá. Jesus não lembrou dele quando chegou lá. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo, nós vamos juntos para o paraíso, louvado seja o Senhor. Portanto, a fé, ela é precedida pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Em tempos de pandemia, nós não podemos deixar de ler a palavra de Deus. Em tempos de pandemia, nós não podemos deixar de meditar na palavra de Deus, de ouvir uma pregação, porque a fé é gerada justamente pelo ouvir e aceitar e viver a palavra de Deus. É uma estratégia de Satanás separar o homem, a mulher, o jovem em especial, do texto bíblico, da palavra de Deus, porque ele, quando vem guerrear contra o crente, ele não vem como que de perto de uma vez, ele vem de longe, atacando exatamente a fé. Ele usa dardos. Ninguém usa dardos de perto, usa dardos de longe, para que tenha velocidade, para que tenha mais intensidade, força ali para ultrapassar as barreiras. Por isso, a fé, ela é indispensável, porque ela apaga todos os dardos inflamados do maligno. Agora, se eu não leio a palavra de Deus, se eu não faço um culto doméstico, se eu não tenho uma rotina de leitura da palavra do Senhor, se eu, principalmente agora, que está favorável, tenho tempo para ler a palavra, não leio, eu a desprezo, então eu estou desprezando a fé. Eu estou desprezando, consequentemente, a salvação, porque é ela que me dá acessibilidade a Cristo. A fé, ela me dá acessibilidade à salvação, ao Cristo, que é o Salvador. Olha só,
imagine aqui comigo, eu quero que você compreenda essa lógica. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tenho fé, Deus não vai estar satisfeito. Já estaremos falando um pouco mais sobre isso. Agora, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu preciso de força para vencer. Você precisa de força para vencer. Agora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora eu vou aqui juntar tudo para que você compreenda. Eu não leio a palavra de Deus, eu não medito na palavra de Deus, eu não tenho condições de ter fé. Se eu não tenho fé, Deus não vai estar alegre comigo. Se Deus não está alegre e satisfeito comigo, e eu sei que a alegria dele é a minha força, logo não vem dele força para mim. Estou vulnerável, estou susceptível às ciladas do inimigo. Não dá para viver sem fé, ela é indispensável. Ainda diante deste assunto, Romanos 10 e 17, nós lemos a fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir. Agora, não se pode agradar a Deus sem fé, nem mesmo se aproximar dele. Não, Deus não vai ficar satisfeito. A pessoa pode até ser muito humilde, uma pessoa simples, casebre, mas não é a sua condição financeira que vai sensibilizar Deus, que chamar a atenção. Por isso que tem muitas pessoas, a gente vê, vivendo uma vida aí como que, a gente pode dizer, abandonada, desprezada. E alguém poderia dizer, será que Deus não ama essa pessoa? O salmista disse, olha, um dia eu fui novo, hoje sou velho, e nunca vi a descendência do justo mendigar o pão, porque o justo tem fé. Claro, passa as adversidades, dificuldades, mas Deus é um Deus de providência. Mas precisamos entender que não é pela vestimenta, não é pela denominação e não é de forma alguma pelas palavras bonitas que nós vamos chamar a atenção de Deus. Só chama a atenção de Deus quem tem fé. Deus é como que atraído, é como imã, você tem fé, chama a atenção de Deus. Ele está logo à procura, como o texto diz, aqui na interrogação, quando Jesus voltar, achará fé na terra? Ele está em busca de alguém com fé. Então vemos aqui que não se pode agradar a Deus sem fé, nem mesmo se aproximar dele. Ninguém mesmo tem comunhão com Deus se não tiver fé. Como está a sua fé? Se você está meditando na palavra de Deus, se você está vivendo essa palavra, eu tenho convicção, você tem fé. Eu tenho fé que você tem fé. Agora, se por outro lado, essa semana se finda, já começa uma outra semana, domingo, segunda, em diante, mas a semana passada você não pegou a Bíblia uma vez, você não meditou nessa palavra, você a desprezou, a sua fé foi como que diminuindo, a sua intimidade com Deus, consequentemente, também foi diminuindo, porque há um afastamento, e é até um pecado, nós vamos chegar lá. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, ora, sem fé, olha a expressão do escritor, é impossível. Alguém pode se emocionar ouvindo uma música, alguém pode se emocionar ouvindo uma pregação por uma palavra formada, uma palavra do tipo, você é capaz, você vai conseguir. Agora, se isso partir tão somente do emocional, não é fé. Porque a fé, ela é transcendental, ela vai além desse emocional. Ela é um mecanismo, é um artifício, que também dá a nós a questão do raciocínio, do entendimento, e até do domínio próprio, da convicção. Eu estou firme, Deus vai cumprir, Deus é fiel. Eu não preciso me lastimar, eu só preciso confiar. Louvado seja o Senhor. É impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Então o texto bíblico está dizendo, é impossível. Não use de artifícios, não funciona. Não use um copo com água para substituir a fé. Não use um amuleto para substituir a fé. Não confie numa blusa que tem o nome fé, achando que aquilo dali é como que um amuleto. Não, é preciso ter fé de verdade. Querido jovem, não tenha medo da pandemia. Não tenha medo como que das portas que estão se fechando diante da crise financeira, econômica que o país, consequentemente, está sofrendo e continuará depois dessa pandemia, porque é consequência. Não tenha medo do futuro. Tenha fé. Porque a fé vai te aproximar de Deus. A fé vai te levar a ter experiências marcantes com Deus. A fé, ela é usada, ela é aplicada exatamente nesses embates, nessas lutas, nessa guerra, porque ela é um escudo. Agora, ela não é um escudo de ataque, ela é um escudo de defesa, como o próprio apóstolo Paulo proferiu em Efésios 6. Seguindo, se não há fé, escute bem, se não há fé, há pecado. Se não há fé, sem sombra de dúvida, há pecado. Porque eu desprezo a palavra de Deus, eu não medito na palavra de Deus, eu não aplico na minha vida a palavra de Deus, eu logo me afasto de Deus. Isso já é um pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23 diz: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Tudo na vida do crente que não há uma aplicação no contexto espiritual da fé é pecado. Se eu coloco uma planta na frente da minha casa, acreditando que aquilo dali espanta o mal olhado, evita da riqueza, a minha riqueza sair, se porventura eu possa estar usando de um método de varrer o lixo para dentro de casa, como que naquela impressão, se eu varrer de dentro para fora, estou jogando a riqueza para fora da minha casa, eu não estou usando da fé. Quem vive pela fé não vive do aparente. Quem vive pela fé não vive pelas circunstâncias favoráveis. Ele vive totalmente na dependência de Deus. Se lance de corpo, alma e espírito naquele que tudo pode fazer, naquele que te chamou, naquele que quer ver o teu crescimento espiritual. Querido jovem, Deus quer te encher de fé. Ele quer te encher de fé, não para que você bata no peito e diga para alguém, eu tenho fé. Não, é para que você tenha experiências profundas com Ele. À medida que a nossa fé é crescida, mais intimidade, mais proximidade com Ele, mais experiência, mais visões celestiais, mais perspectiva do céu. Nós somos salvos pela fé. Nós somos curados pela fé. Nós somos justificados pela fé. Nós somos santificados pela fé. Nós pregamos pela fé. O justo, ele vive pela fé. Então não dá para viver uma vida de cristã sem fé, achando que está tudo bem. É um pecado. É o que o texto bíblico diz. E tudo que não é de fé é pecado. Não tem arrodeio, é tão direto. E você sabe, nós sabemos, Romanos 3:23, porque todos pecaram, e o que foi que aconteceu? Destituído, separado, ficaram da glória de Deus. Então nós não queremos isso, mas a fé, ela nos liga a partir daqui da terra, neste mundo caído, pecaminoso, e ela nos liga até o Deus vivo que é santo, aquele que Isaías viu, e os serafins diziam: santo, santo,
santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Alguém poderia dizer, como pode um pecador, um ser humano, estar interligado, ouvindo Deus falar, dizendo, olha, eu tive um sonho, uma revelação de Deus, dizendo, olha, eu tenho uma palavra de Deus. Alguém pode questionar um ser humano? Pela fé é possível. Você deve saber, você deve estar ciente, que nada é impossível para Deus, não é isso? Nada é impossível para Deus. Eu também afirmo para você, nada é impossível para quem tem fé. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Por qual razão? Porque a fé, ela alcança o poder de Deus, e o poder de Deus é aquele que não tem nada impossível para ele, e logo é aplicado o poder de Deus em nossas vidas, consequentemente, para quem tem fé, nada é impossível. Nós vamos ver aqui um contexto sobre isso já já. Fé é uma questão de vida ou morte. Sem fé, sem vida. Com fé, tem vida. Então, no âmbito espiritual, ela é uma questão de vida ou morte. Não podemos, de forma alguma, banalizar a fé. O texto bíblico, Hebreus 10:38, diz assim: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Viver, está cônscio, está de pé, no sentido espiritual, é estar próximo de Deus, que é a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós, os servos de Deus, você, foi justificado pelo sangue de Cristo, dentro do processo da salvação, que é exatamente a questão do arrependimento, da confissão, e logo de imediato a justificação, a santificação, tanto posicional quanto progressiva, e culminando na glorificação. Tudo isso são atos de fé. Nós, a partir do momento que confessamos Jesus como Salvador, Deus colocou em nós esta fé, ela é um dom de Deus. E aqui o texto vai dizer exatamente essa expressão: o justo viverá da fé. Ah, mas parece que nesses últimos dias, a indagação de Jesus nos remete como que a uma ausência da fé, e nós estamos vendo zumbis por aí, vivos mortos, pessoas que estão usando o jargão, 6 horas por mim, aquele crente 6 horas, né? Ô irmão, ore por mim, ô irmão, ora por mim, mas nunca tem aquela convicção de que, seguida a recomendação do texto bíblico de Jesus, entre no teu aposento, lá no teu quarto. Talvez é bonito, bem mobiliado, talvez não, talvez a cama está quebrada, mas Deus disse, entra lá, fale com teu pai oculto. Eu não estou vendo pelos olhos naturais, mas eu estou vendo pelos olhos sobrenaturais. Ele está me escutando, Ele está se levantando ao meu favor. É uma questão de fé. Louvado seja o Senhor. É isso que traz vida. Agora, precisamos entender, não é opcional para nós, é uma ordem de Jesus. Ele ordenou, ele foi contundente. Tenha fé. É preciso ter fé. Nós vemos isso em Marcos capítulo 11, versículo 22. E Jesus respondendo disse, tendes fé em Deus. A expressão tende é impositiva, é imperativo. Tende fé. O contexto é Jesus saindo de Betânia, indo a Jerusalém, teve fome, viu uma figueira, muitas folhas naquela figueira, se aproximou, querendo comer o figo, olhou e não viu, não tinha nenhuma. Disse, olha, de ti não produzirá mais nenhum figo. E continuou. Jesus não diz palavras soltas, vazias. O que ele diz vira lei. Logo que voltaram no outro dia, pelo mesmo caminho, voltando de Jerusalém a Betânia, Pedro se admirou e disse, Jesus, aquela árvore secou. Foi algo fora do normal, porque precisaria de tempo, talvez de meses, para as folhas secarem e até caírem. Mas a Bíblia diz que ela secou até a raiz, por uma expressão de Jesus. E Jesus, ele disse o seguinte, com a expressão, tende fé,
foi o seguinte: o que eu fiz, vocês podem fazer. Não é algo só para mim, é algo que eu tenho e que reparto com vocês. Jesus não foi nem egoísta. Ele até mesmo disse: olha, vocês farão obras maiores do que as que eu tenho feito. Não por nós mesmos, claro, mas Ele em nós, mas por intermédio da fé. Então Ele ordenou: tende fé. Para entristecer Jesus, para entristecer Deus, o nosso Pai Celestial, basta não ter fé. Se alguém não tem fé, se alguém murmura, que murmurar é exatamente como que apontar o dedo para Deus e dizer: tu não és capaz. É exatamente olhar para Ele, apesar de estar em um alto e sublime trono, e olhando para a nossa circunstância e dizendo: eu estou sofrendo, eu sou teu servo, mas está aí, tu não te preocupas comigo. Isso é murmurar, porque Ele se preocupa conosco, Ele nos ama. A partir do momento que essa atitude ela é notória na vida do cristão, Deus se entristece. É o que diz a palavra de Deus, Mateus capítulo de número 17, versículo 17, assim. E Jesus respondendo diz: ó geração incrédula. Essa expressão, essa exclamação, ó, era como que dizendo, como que é um desabafo. Era como dizendo: até que ponto a gente chegou? Mas que situação! Mas como vocês são incrédulos! E aí ele diz, continua: ó geração incrédula, que quer dizer falta de fé e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. O contexto era um homem que tinha um filho endemoniado, e ele levou os discípulos de Jesus e eles não conseguiram repreender, mas foi por falta de fé, o texto está dizendo aqui, e um pouquinho demais de oração e jejum. Marcos capítulo 4, versículo 40 diz: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Mais uma vez, Jesus insatisfeito com os discípulos. Ele estava na proa do barco, ele estava dormindo, e a expressão dos discípulos era: Jesus, tu estás dormindo? Nessa condição, tu está dizendo para nós, que não tem interesse em nós, que não se preocupa conosco. Era uma murmuração, consequentemente, uma falta de fé. E aí Jesus vai dizer estas palavras, Marcos 4, versículo 40. Por que sois tão tímidos, ou seja, medrosos, ainda? E essa expressão ainda é: olha, já era para vocês terem fé. Já era para vocês estarem acreditando, eu estou aqui com vocês. Eu já fiz tanta coisa, tanto milagre, vocês já têm visto tantas experiências, e ainda. Que Jesus não diga também à sua consciência, ao seu coração agora: ainda não tendes fé que essa pandemia vai passar? Ainda não tendes fé que eu vou abrir a porta? Ainda não tendes fé que eu vou te curar? Não, que nós não tenhamos essa postura que entristece a Deus. Em Mateus 6,30 diz: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? O contexto do texto aqui era a ansiedade, a preocupação com o que iriam comer amanhã. E Jesus disse: olha, não se preocupe com amanhã, deixe que cada dia traga o seu mal. Na oração do Pai Nosso, a expressão é: Deus, dai-nos, Pai Celestial, dai-nos o pão de cada dia, o pão de hoje, o pão de agora, porque a minha fé é suficiente, grande, para entender que amanhã já tem um pão providenciado. E o texto está dizendo: Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das ervas. Salomão foi um grande rei, mas não teve toda aquela beleza, justamente porque Deus estava cuidando daqueles seres que são inanimados. E agora ele faz referência: vocês são especiais mais do que eles. Deus cuidará de você, Deus cuida de você, Deus está cuidando de você.
Deus está cuidando da tua família mediante a tua fé. Por muitas vezes Jesus usou a expressão conforme a tua fé. Você lembra daquela mulher que 12 anos sofria de uma hemorragia? Ela era rica, porque gastar dinheiro durante 12 anos tem que ter uma boa condição. E ela gastara todos os seus recursos. Jesus andava com a multidão apertando ele. E era como que uma energia, vou usar esse termo para você compreender, que estava em Jesus e que era acessível tão somente através da fé. Uma energia que curava, que trazia visão aos cegos, que limpava os leprosos e que curava uma mulher também, que já era desenganada dos médicos. Ela disse: eu não posso estar diante da frente dele, mas eu tenho convicção, eu tenho certeza que se eu tão somente tocar nas suas vestimentas. Qual a diferença do toque daquela mulher para o toque dos discípulos que disseram para Jesus: todo mundo está te tocando, depois que ele argumentou: quem me tocou? Qual a diferença? A mão era, vamos usar aqui a expressão, era de 5 dedos de cada um. E ali eram todos próximos de Jesus. O que fez diferença? Foi o toque com força? Foi o toque de leve? Foi a posição onde tocou? Nada disso. Foi a fé. Que não falte fé na sua vida, porque Jesus está à procura de homens e mulheres de fé. Ele procurou há cerca de 2000 anos, e nesses tempos que se aproxima a vinda dele, a Bíblia está exatamente nos chamando a atenção com essas expressões de Jesus. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé? Ele não esqueceu da fé, nem quando veio, há cerca de 2000 anos, quando veio como homem, e nem mesmo quando vir na sua glória, ele esquecerá da fé. Os homens e mulheres do Antigo Testamento, que estão no rol descrito em Hebreus 11, eles viveram nesta expectativa, nessa esperança de Jesus, eles tiveram fé. Como eles alcançaram, apesar de séculos, como a mão deles tocaram em Jesus na cruz, através da fé. A fé transportou eles, apesar do tempo, apesar até mesmo do pacto antigo, e levaram eles até a nova aliança, até Jesus. A fé é capaz disso. Então, que nós não entristeçamos Jesus por causa da ausência de fé. Jesus, como disse, procura homens e mulheres cheios de fé. Lucas capítulo 8, versículo 25, diz: então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar o vento e as ondas repreendem e lhe obedecem? Olha a indagação, mais uma vez a indagação de Jesus: onde está a vossa fé? Jesus não olhou de imediato para o problema, para as ondas grandes, para o vento. A primeira coisa que ele procurou na vida daqueles homens que estavam com ele no barco era a fé. Então, quando Jesus vier para intervir na tua vida, seja diante de uma enfermidade, seja até mesmo de um emprego que você está ansioso, ele não vai procurar a empresa que você vai trabalhar, ele não vai procurar o remédio que você precisa tomar, ele vai procurar a fé. Se ela estiver em você, a solução já está pronta para você. É isso que ele procura. A fé é indispensável, a fé é importante. Agora ela só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela só vem exatamente por esse relacionamento com a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Quando a palavra de Deus nos afirma, temos fé, Jesus fica alegre. Olha, Jesus se alegra quando encontra alguém com fé. Ele vibra.
Ele diz: valeu a pena. Ele diz: agora tem jeito. Porque quando ele falou para aquela mulher que tocou nele, cerca de 12 anos, ali sofrendo, quando ele se vira a ela, porque o toque foi diferente, ele disse: mulher, a tua fé te curou. Mas a gente sabe que quem curou foi a virtude de Jesus. Só que Jesus fez alusão à fé exatamente dizendo: foi a fé que fez o canal, foi a fé que fez a ligação a essa virtude. Por isso, ela foi dispensável. Essa fé sua é peculiar, é de você. Se você não tivesse, mulher, você podia me abraçar. Eu estou aqui parafraseando. Você podia gritar, mulher. Você podia dizer: olha, Jesus, tu não te preocupa comigo, eu estou aqui como uma judia, mas sofrendo. Não ia resolver nada. Mas Jesus disse: a tua fé te curou. Então é a tua fé, amado irmão, é a tua fé, amada irmã, é a tua fé, jovem, que vai fazer o milagre acontecer. Você não vai exaltar a fé, você não vai adorar a fé, você não vai glorificar a fé, você vai glorificar a Deus, aquele que foi alcançado pela tua fé. Quando a tua mão não alcança o teu milagre, porque ele está no céu, muito alto. Quando os teus pés não chegam onde você quer estar nesse momento, porque está distante, você usa a fé porque ela te transporta. Como diz o escritor aos Hebreus, ela é a prova daquilo que não se vê aos olhos naturais. Você poderá dizer, como aquela mulher que perdeu o seu filho, e diz para quem perguntou a ela se ela estava tudo bem, ela disse: vai tudo bem, mas não estava bem. Ela disse: vai tudo bem. Pela fé, ia tudo bem. Para concluirmos, fazendo referência aqui, que Jesus se alegra quando encontra alguém com fé. Mateus 8, versículo 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus. Olha só, admirar Jesus. Ou, usando aqui melhor o termo correto, deixar Jesus admirado. Como que chamar a atenção dele. É tão somente a fé que é capaz disso. É tão somente a fé que é capaz de deixar Jesus vibrando. Olha aqui o texto. Ouvindo isto, admirou-se e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Um centurião. O homem que liderava 100 soldados romanos. Não era judeu. Mas ele disse: Jesus, eu tenho um servo e ele está acamado, está para morrer. E Jesus disse: eu vou lá. Mas ele disse: Jesus, eu quero te dizer uma coisa. Eu sou homem que comando um pelotão, e eu digo a esse: vai, ele vai, eu digo ao outro: vem, e ele vem. Então basta uma palavra. Aquele homem não estava com desdém de Jesus, ele estava dizendo: eu acredito que se tu falares aqui, vai refletir lá. Jesus tão somente poderia dizer: pois está bom, o teu servo vai estar curado. Não, Jesus disse o seguinte: olha, isso me chama a atenção, é isso que eu procuro, é isso que eu quero ver alguém que acredita, eu quero ver alguém que confia, eu quero ver alguém que está dizendo: basta uma palavra, louvado seja o Senhor, basta uma palavra de Jesus e tudo muda. Foi a fé daquele homem que chamou a atenção de Jesus. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre, e ela diz que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, quando o amor de muitos se esfriariam, a apostasia seria tamanha, as pessoas criariam como que comichão, aquela coceira no ouvido, e não iriam desejar ouvir a palavra de Deus. Ela faz referência dizendo: eles não tolerarão a sã doutrina, consequentemente não teriam fé. E agora Jesus indaga: quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé? Que Ele encontre você cheio de fé, que Ele nos encontre fazendo a obra dEle, na convicção de que Ele cumpre a sua palavra. Para concluir, quero fazer referência de Mateus 24, versículo 46 a 51.
Porventura, aliás, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, fazendo a obra de Deus, como estamos aqui. Se Jesus voltar agora, Ele está dizendo, olha, é feliz, é alegre aquele servo que quando eu vier, está acreditando, confiando, continua pregando, continua orando, continua lendo, continua na esperança do céu. Ele diz, é feliz, não é uma pessoa como o mundo lá fora diz, fanático, ou mesmo é alienado, como que é perturbado da mente. Não, ele está dizendo, é feliz, vê o que o mundo não vê, louvado seja o Senhor. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Ele está dizendo, tudo que está no céu, é exatamente aquela expressão, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o céu de glória, que foi preparado para vocês, ainda antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, está aqui, é de vocês. E Ele está dizendo, todos os meus bens, vocês podem desfrutar. Tudo isso, por causa da fé, acreditou. Versículo 49, de Mateus 24, e começar aqui, versículo 48 antes. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer, e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo, no dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá ranger de dentes. Mais uma vez Jesus está nos chamando a atenção com esse texto, achará porventura fé o Filho do Homem quando vir à terra? Novamente, agora em glória, aos que não forem encontrados com fé, aqueles que estarão dizendo, Jesus está demorando, essa promessa não vai acontecer, eles estarão numa vida normal, como que naquela convicção, não, isso não existe, isso é lenda. E a Bíblia diz, ele virá na hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Prezado irmão, prezado jovem, tenha fé, tenha esperança no Deus vivo, Deus honrará a tua fé. Que Deus em Cristo nos abençoe, não só hoje, mas eternamente. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar a Deus com mais 2 louvores. Irmão Petros está louvando a Deus. Logo após, a irmã Ana Marta também está adorando a Deus. Logo após, nós estaremos encerrando o trabalho do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Querem me atingir, o mundo desmorona ao meu redor. Às vezes até penso que estou só, mas paro e logo lembro da vida de Jó, que mesmo atravessando um momento pior, passou por tudo isso e não negou sua fé. Isso me dá forças pra ficar de pé. Como Jó confiou, vou crer, e eu vou descansar, vou confiar. O meu Deus está comigo, e Ele não me deixará, vou confiar.
até penso que estou só. Mas paro e logo lembro da vida de Jó, que mesmo atravessando um momento pior, passou por tudo isso e não negou sua fé. Isso me dá forças pra ficar de pé. Como Jó confiou, vou crer, e eu vou descansar, vou confiar. Meu Deus está comigo, e Ele não me deixará, vou confiar. Pois bem sei em quem tenho crido, e Ele se levantará em meu favor. Como Jó confiou, eu confio em Ti, pois Tua palavra é fiel e não passará. Os meus olhos vão ver o que Tu tens pra mim. Eu creio e vou permanecer até o fim. Vou confiar. O meu Deus está comigo, e Ele não me deixará. Vou confiar, pois bem sei em quem tenho crido, e Ele se levantará em meu favor. Eu sei que estás comigo, meu Deus, e Ele não me deixará. Eu vou confiar. Ele se levantará em meu favor. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. O único
no final desse culto. Primeiramente, nós queremos agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso que nós passamos na presença do nosso Deus. Agradecer a cada um, Eletrônico Bonança, a Banda Bonança, os componentes, os demais irmãos que estão assistindo essa live. Que Deus possa abençoar grandiosamente a cada um de vocês. E foi bom estar na presença do nosso Deus. Também agradecer ao nosso pastor Davi Colasso, que ministrou a palavra de Deus nesta noite. Ele teve que sair, não vai poder ficar no final da bênção apostólica, mas nós estamos aqui para agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso. Só quero passar um aviso, e logo após nós estaremos orando e encerrando o trabalho do Senhor. Terça-feira agora, nós vamos ter a nossa live. Quem está nos pregando a palavra de Deus é o irmão Bito Moura e o irmão Adailson Sena, também está nos trazendo uma palavra de Deus nesta noite. Convido a todos, a mocidade, os demais igrejas, para ouvir. Agora, terça-feira próxima agora, e Deus tem algo para conosco nesta terça-feira agora, dia 21. Deus, tenho certeza, vai falar conosco aos nossos corações. Quem está pregando, novamente vou repetir, irmão Adailson Sena e irmão Bito Moura, está pregando a palavra de Deus nesta noite de terça-feira. Então vamos ficar de pé, encerrando o trabalho do Senhor nesta noite. Irmão Diácono, irmão Bito Moura está orando e encerrando o trabalho do Senhor nesta noite. Não vai ninguém assistir na terça-feira. Vamos orar, eu peço oração em nome de Jesus. Deus eterno, Pai de glória, somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa noite. Muito obrigado por tudo que ouvimos nessa noite. Nos dispersa sobre Tua paz e glória. Nos dá uma noite de um sono tranquilo e reparador. Nos prepara para receber a Cristo nos ares. Fica conosco. No nome santo de Jesus te pedimos, por fé te agradecemos. Amém. Está encerrado.